Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, muito obrigado pela companhia. Hoje, presença ilustre aqui do estúdio. Vamos conversar com o Fernando Gofferger, ele que é investidor, também trabalha com monitorias, posso falar assim, né? Pode falar. Mentorias, cursos. Enfim, dentro desse segmento aí que é importantíssimo, que é o mercado financeiro. Antes da gente começar, Fernando, vamos mandar um abraço lá para o Carlos, para o pessoal da Lumine Contabilidade, que indicaram aqui o vídeo com o Fernando. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Perfeito. Vamos trabalhar? Let's go. Olha só, eu ganhei aqui, ó, ganhei caneta, ganhei bloquinho de anotação, ganhei uma caneca nova, ó, Gofferger Investimentos, e agora a gente vai abordar aí um pouco sobre a vida do Fernando, que foi militar e já na época como militar resolveu também ensinar a respeito de mercado financeiro. Acertei? Foi uma construção nesse período, Alan. Eu digo que... Posso contar do início? Pode. Fica mais fácil. Morador de Blumenau, nasceu lá. Nasci e me criei em Blumenau. Fui militar do Exército lá no 23BI por 8 anos. Olha só. E a minha história com a educação financeira, na verdade, ela começou muito antes disso. Quando eu nasci, eu digo que eu tive muita sorte. Né? Eu nasci numa família de berço, recebi uma baita educação, mas na minha família nós tínhamos o que falta praticamente no Brasil inteiro, que é não ter a cultura de educação financeira, certo? Então, em grande resumo assim, inicial, eu vi crescer um patrimônio considerável, né? Eu vi assim, meus pais tendo boas oportunidades. Legal. E do dia para a noite eu vi aquilo indo embora. Desmoronou, sabe? cara? Desmoronou. Assim, você tá super bem financeiramente, vai para a praia final de semana. Melhores escolas, etc. Os amigos, tudo muito bem de vida, etc. E do dia para a noite você não tem mais condições financeiras para fazer nada. Então a gente está falando aí de um momento muito grande de superação, cara. Eu acredito que assim, eu não chamo de superação porque eu não entendia naquela época o que estava acontecendo. Né? Você tinha que idade? Eu tinha... foram vários anos, assim, foi algo gradativo, sabe? Mas foi na minha juventude, acredito ali que por volta dos 10 em diante, sabe? Mas eu sempre falo, eu sou muito grato porque eu tive o mais importante que foi a educação. Claro. Né? E a educação de dentro de casa a gente não tira. E foi meus pais dizendo o seguinte, olha, independente do que está acontecendo, você precisa aprender a fazer o seu, né? Aprender a dar a volta por cima. E aí, quando comecei a buscar esse conhecimento e comecei a questionar, a minha mãe me deu um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Eu ia chutar esse, fiquei na dúvida, eu falei, eu vou ter que chutar. Mas, cara, esse livro é sensacional. Exato. E eu vou te dizer, eu fui dar uma palestra numa escola em Curitiba semana passada pela ViaCred, e a minha palestra foi baseada nesse livro. Legal. E é um livro que existe há mais de 30 anos, 20 ou 30 anos, e ele continua perfeitamente atual. E aí, quando eu li aquele livro, eu entendi o que estava acontecendo na minha vida. Entende? E assim, foi um estalo que eu precisava ter aquela leitura, porque a partir dali eu soube o que eu precisaria fazer para nunca mais voltar naquela posição, entendeu? Famosa corrida dos ratos. Exatamente. Então, o que diz o livro, né, para quem não conhece? Basicamente, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, pagam todas as contas, ficam sem dinheiro, depois ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro, pagar a conta e fica sem dinheiro. Ou seja, ela fica dentro daquela rodinha do rato, na corrida dos ratos intermináveis, né? E aí, como é que você faz para sair da corrida dos ratos? Você tem que ter mais ativos do que passivos. Exatamente. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso, né? O pessoal da contabilidade briga porque não é bem assim, mas... licença poética, a gente pode falar na desse teoria jeito, é mais ou menos isso. Na teoria, então, ativo é aquilo que bota dinheiro no teu bolso, passivo é aquilo que tira o dinheiro. Sim. E aí o legal foi que, desde pequeno, eu comecei a pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Só que eu não gastava. Então, assim, eu era aquele jovem que, os amigos tinham um celular, tinham conta, tinha melhores roupas. Eu mal tinha um celular, pegava emprestado, ligava a cobrar, e tudo que eu fazia era... Poxa, peraí, como é que eu posso gastar menos e eventualmente
vou economizar mais e como é que eu posso fazer para ganhar um pouco mais, né? Então, na minha juventude, ela foi assim, que naquela época eu não entendia, eu sofri com aquela questão de falta de dinheiro. Poxa, como é que do dia para onde você não tem dinheiro para comprar uma calça, eventualmente tênis, sabe? Poder viver os momentos com seus amigos, eu não conseguia mais acompanhar. Pois é. Mas aí eu virei esperto, entende? Assim, ó, deixei bem claro a minha situação, né? Nós passamos por alguns momentos assim bem difíceis teve que trocar de casa porque morava de aluguel, entendeu? 1 ou 2, 3 vezes. E aí os meus amigos começaram a entender isso e eu comecei a dizer, cara, essa é a minha realidade, entendeu? E assim, nunca mudou. Só que dentro de mim começou a construir um cara, uma persona, que queria aprender mais sobre educação financeira, precisava ganhar mais formas, criar novas formas de ganhar dinheiro e aprender a fazer esse dinheiro trabalhar para ele. Exato. Então esse foi um desafio. Né? E aí eu lembro que eu escrevi, né, num quadro, depois que eu fui morar numa outra casa, bem mais simples, R$1 milhão antes dos 30 anos. E eu botei aquilo lá, eu olhava todo dia para aquilo, e agora eu falava, poxa, agora eu só preciso saber como. Quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos, exatamente. E parece besteira, mas quando a gente começa a colocar aquilo, você, faz toda a diferença. Eu preciso, sabe, cada passo que você começa a dar, cada decisão que você toma, você sabe que você vai estar ou mais próximo ou mais longe dos teus objetivos. Exatamente. E aí aquilo, sabe, batia tanto, eu comecei a colocar outras metas. Este ano eu vou ter isso, daqui a 2 anos tanto e tanto. Bom, aí saí da escola, era a época de entrar na faculdade. Eu teria que pagar a minha faculdade, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ajudar dentro de casa? Aí a mesma coisa, todos os meus amigos andando de carro com carteira de motorista, eu andava de bicicleta, para cima e para baixo e tal. E aí eu vi que, poxa, trabalhar eu não conseguiria, porque eu queria cursar a faculdade, mas com 2 estágios eu pagaria a faculdade. E ainda sobraria dinheiro para ajudar dentro de casa e até para começar a guardar. E aí foi o que eu fiz, estágio de manhã, estágio à tarde, pagava a faculdade, e aí propaganda do Exército apareceu na TV, eu com 18 anos, eu falei, cara, Exército Brasileiro, sabe? Eu sempre fui um cara que gosta de filme de guerra, história e tal. Sim. Eu falei, vou lá fazer, o alistamento e vou dizer que sou voluntário. Na época eu não comentei nada com meus pais, disse que eu era voluntário. Cheguei em casa, falei, mãe, eu vou servir o Exército quando veio o resultado. Ela falou, não, eu não eduquei filho para isso. Você vai fazer direito, que eu estava cursando direito na época, você vai se formar advogado, etc e tal. Eu falei, não, mãe, eu vou servir 1 ano e eu quero servir a pátria, tenho isso dentro de mim que eu preciso fazer isso. Que legal, que sentimento bom. E aí lá dentro do Exército, eu fiz o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Até a metade do ano, eu fazia o quê? Eu estudava à noite e ficava no Exército de manhã e à tarde. Sim. Só que eu não queria ficar, entende? Para mim, assim, eu gostei muito do Exército, mas eu não queria ficar. Só que aí falaram que existe a possibilidade de você ficar como oficial. Sim. Ser segundo-tenente, aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente. Ou seja, temporário, mas você virar oficial lá dentro. Cara, quando eu descobri um salário de um oficial com 19 anos, eu vi assim, além de gostar muito do Exército, você poder ganhar bem, porque eu tenho um lema, você tem que estar num lugar para ou aprender muito, ou ganhar muito. Sim. Se você consegue juntar os dois, perfeito. É perfeito. Exatamente. Bom, descobri o salário do oficial, falei, cara, quantas vagas tem? Vai ter 3 vagas. Depois abriram mais, mas seriam 3 vagas. Eu estava em 6º lugar. O que comecei a fazer? Eu nunca estudei, assim, sempre fui um aluno, sabe, meio do fundão, tirava notas boas, mas era meio preguiçoso, né? Aí eu comecei a estudar, mas eu estudava dia e noite, ficava no banheiro e dormia no quartel, estudava porque você não pode ter luz acesa, só dentro do banheiro. Sim. Pegava minha escrivaninha, botava lá e comecei a estudar, e fui de 6º para 5º, para 4º, para 3º, 2º, 3º, estava entre as cabeças. No final do ano consegui me formar como aspirante, e aí comecei a ganhar relativamente bem. Sim. O que seria algo em torno de 8 a 10 mil reais hoje, né? Para quem tinha 18, 19 anos. Para quem tinha 19 anos, exatamente. Com 20 eu comecei a ganhar esse salário e aí eu comecei a ajudar dentro de casa, consegui aposentar minha mãe e vários objetivos que eu tinha traçado começaram a se concretizar. Legal. Só que eu entendi que aquilo não seria o suficiente. A minha meta estava lá, meu objetivo estava lá. Eu fiz os cálculos, eu vi, não, nesse ritmo eu não vou conseguir guardar dinheiro para chegar aqui. O suficiente. E aí me veio, poxa, eu preciso aprender a criar ativos.
Educação financeira. Exatamente. O que eu vou colocar no meu bolso que vai trazer dinheiro para mim, entendeu? Só que eu era militar, né? Concursado, vamos dizer assim. Não tinha concurso público, mas era servidor público, né? Sim. Eu falei, eu tenho um salário limitado, meu teto é esse, eu posso trabalhar mais, trabalhar menos, vou ganhar a mesma coisa. Aí lá no meio, eu comecei a ver que outros tenentes que estavam lá investiam e comecei a trocar uma ideia e fui investir. Então em 2011 eu comecei a investir na XP. Naquela época nem se falava em XP no país, né? Eu era bem pequeno. E investi em fundos de investimento tradicionais. Só que no meio do caminho, um tenente apareceu para mim dizendo o seguinte, a gente criou um grupo lá dentro, de WhatsApp já, em 2015, 2016. Ele falou, olha, vocês têm que investir em small caps. O que é uma small cap? Uma pequena empresa que tem um grande potencial de crescimento. Sim. O Banco do Brasil, Petrobras, Vale, eles não vão dobrar de tamanho em um ano. É um estilo startup? Seria uma... É que startup é muito menor. Tá. Já é uma empresa com capital aberto, mas é o mesmo raciocínio, porque tem um potencial de crescimento maior, entendeu? Bom, então na época surgiu o nome Magazine Luiza, tá, em 2016. A Magazine naquela época, a promessa dela era ser a Amazon do Brasil, e onde começou-se a falar de e-commerce aqui. E aí, meu amigo, eu comecei a colocar dinheiro nessa tal de Magazine, só que ela começou a não subir 10%, subir 100, 200, 300, 400, 1000%. E eu vi o meu dinheiro começando a se multiplicar. Por mais que não fosse todo o meu capital ainda, mas eu guardava muito. Né? E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Eu não quero depender de dicas. Te apaixonou. A gente fala que quando a formiga do mercado financeiro te pica, você é irreversível, você não volta mais. Aí ele falou assim, Fernando, leia 2 livros. A Bola de Neve, do Warren Buffett, que é a biografia do maior investidor do mundo hoje, e o outro era Investir em Small Caps. Daí eu li primeiro a Bola de Neve, quando eu entendi a filosofia que a gente chama do Value Investing, que é você aprender a comprar barganhas, ações muito mais baratas, né, no preço da ação do que o valor intrínseco da empresa. Eu pensei, cara, é isso que eu tenho que fazer para mim. Então é começar a comprar ações baratas que elas vão se multiplicar ao longo do tempo, meu patrimônio vai se multiplicar. Claro. E aí, cara, comecei a ler, comecei a estudar, quando eu terminei esses 2 livros eu comprei mais livros. E nesse meio tempo, como eu era temporário, eu ia embora em 2018. Estava contado, já era certo, né? Lá dentro eu fiz a carreira de tenente, eu era formado em Direito, eu fui ser chefe da área jurídica do batalhão, só que era limitado, eu não ia continuar. Aí eu fiquei naquele impasse, pô, eu vou para onde agora? Eu vou advogar depois que eu sair? Eu vou fazer um outro concurso? Vou trabalhar com investimentos? Na época eu nem pensava nisso. Eu queria o sólido, o estável, né? Eu já estava acostumado com aquilo. E aí eu comecei a estudar investimentos e concurso público. Eu fui estudar para ser oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Eu peguei todas as férias que eu tinha em atraso para estudar. Estudei durante 6 meses a 1 ano ali, mais ou menos, em 2015, né, 2015, 2016. Fiz o certame da polícia aquele ano e passei nas primeiras fases. Legal. Só que aquela prova foi anulada por vazamento de informação. E aí, no meio do caminho, eu me vi sem saber para onde ir, porque meu concurso público não existia mais, e eu fiquei, poxa, agora eu vou usar a minha disciplina de estudo para quê? Né? Será que eu vou fazer mais um concurso público? Ou será que eu vou focar em investir em investimento? E graças a Deus, a minha carteira, a gente pegou o que a gente chama de bull market, quando o mercado, né, tudo sobe, a minha carteira começou a me trazer um volume financeiro interessante. Então eu já estava muito bem, né, da parte financeira lá dentro. Quanto mais eu estudava, mais eu fazia as operações corretas. Claro que eu tomei na cabeça várias vezes, né, aprendizado, faz parte, né? Faz parte. Mas nesse meio do caminho, em 2018, não teve mais concurso da polícia. Eu saí e falei o seguinte, poxa, agora eu preciso arriscar, para onde é que eu vou? Aí, como eu era formado em Direito, e minha mãe sempre dizia, pô, você tem que advogar e tal, eu falei, então mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar amigos meus da advocacia, escritório, vou ver se eles me permitem trabalhar para eles, nem que seja meio período, e no outro período, que seja da tarde ou da manhã, eu vou trabalhar com investimento. Legal. Vou começar a estudar nisso. E aí, em 2018, eu comecei no escritório, e eu comecei a trabalhar na parte jurídica e tal, e nos investimentos à tarde. Então, eu criei 2 carteiras. Grande experiência.
uma de curto prazo e uma carteira de longo prazo. Na carteira de curto prazo eu comecei a fazer dinheiro mensal. Por quê? Em 2013 eu virei pai, não comentei aqui antes, né? Ajudava meus pais em casa e queria ter, né, a minha independência financeira. Claro. Então, do dia para a noite, você deixar de ganhar um salário de oficial e começar a não ter mais nada, não ter receita, tive que me virar. Claro. A água começou lá a bater, opa, o que eu vou fazer, entendeu? E aí, eu fiz um MBA em ações stock picking pela IBMEC e junto uma pós em processo civil. Então, veja, uma especialização na parte financeira, investimentos, e outra em direito. Cara, era nítido que aqui brilhavam meus olhos e aqui eu simplesmente ia fazer só por ter o título. Aí demorou um ano, 2019, 2020 veio a pandemia, eu já estava mais para lá do que para cá. Cheguei para os meus amigos, colegas lá do escritório e falei, olha, eu vou arriscar. Eu vou largar a advocacia, né? Tenho OAB ainda, mas não uso, não pratico mais. E vou para minha casa. Em 2020 eu tomei uma decisão que era o seguinte. Todo grande investidor, ele diz, né? O Barsi, que é o maior investidor do país, aqui no nosso país, Peter Lynch, Warren Buffett, em todos os livros que eu li a respeito deles, eles dizem o seguinte, você tem que ter o seu primeiro imóvel. Qual é o problema de você pegar o teu dinheiro e comprar um imóvel? É que você não tem mais liquidez, você pode perder a sua liquidez. Claro. E aí você não consegue mais fazer ele trabalhar para você, entende? Só que como eu tive problemas de não ter onde morar, né, eu tinha dentro de mim que eu precisava ter o meu imóvel. Claro. Certo? Traria um pouco mais de segurança. Exatamente. E aí em 2020 eu falei, cara, vou virar minha vida, eu vou comprar o meu imóvel, comprei com o lucro dos meus investimentos, uma parte deles. Então, veja, foi tudo um planejamento, Sim. sabe? Vou largar a advocacia e vou focar só na parte de investimentos. Mas era só a minha carteira, eu não trabalhava com ninguém, não ensinava para ninguém, somente a minha. Isso tudo aconteceu assim, né? Quando veio a pandemia, eu tinha muito dinheiro em ações, eu pensei, poxa, não previ o que ia acontecer no mundo, ninguém fez isso. Sim. Mas eu pensei o seguinte, poxa, a China está em lockdown. O Brasil exporta 60% dos nossos commodities para a China. 60%, 70%, 50%, depende do trimestre. Poxa, eu vou deixar o meu dinheiro todo em liquidez, sabendo que ele pode oscilar menos 30%, menos 40% em 1, 2 meses, Exato. ou eu vou garantir uma reserva aqui e comprar um imóvel. Foi o que eu fiz. Em uma semana, né, pesquisei na internet e tal, comprei. Em Blumenau. Em Blumenau. Quando eu me mudei, né, começou a cair tudo, e lockdown e tal, e veio a questão do home office. Aí eu tinha muito mais tempo para estudar, para ficar operando a minha carteira, e aí aos poucos eu fui cortando o cordão umbilical do escritório, até dizer que eu não ia mais para lá. Aí lá, meu amigo, lá dentro de casa, né, eu já tinha o meu próprio imóvel, já tinha aposentado meus pais, minha mãe pelo menos, meu pai é um novo projeto, vamos dizer assim, né, ajudar financeiramente, consegui um patrimônio para trabalhar e me trazer uma receita mensal, e aí eu falei, pô, eu vou parar por aqui ou será que eu vou mais além? E eu fiz a mesma coisa, painel dos sonhos. Né? O que eu vou fazer daqui para frente? Quais são meus próximos objetivos? Coloquei lá. E um deles era levar a educação financeira para frente. Eu vi lá na foto que você estava com o Nigro, né? Eu tive no evento dele no Carlos Gomes, acho que foi em 2018. 19, isso. E quando 18, 19. Quando eu vi aquele cara, sabe, dando palestra de educação financeira aqui Te encantou. em Blumenau, eu pensei, não tem ninguém fazendo isso aqui. Por que a gente tem que trazer um cara de São Paulo Eu penso igual. para trazer para as pessoas, entendeu? Esse conhecimento. Aí eu peguei meu celular, estava em casa, tinha rabiscado, sabe, essas questões de sonhos e tal. Botei assim, ó, trazer educação financeira para as pessoas este ano e fazer isso por meio do Instagram. Em Blumenau não tinha ninguém fazendo isso, não aquele trabalho. Liguei o celular, falei, pessoal, meu nome é Fernando Golferger, comecei a contar minha história, falei, a partir de hoje eu vou falar de educação financeira no meu Instagram. Que maravilha, cara. E cara, assim, ó, o feedback foi muito legal. Que bom. Sei lá, sem comentários, a galera postando, compartilhando e tal. No começo é assim, né? A galera se envolve. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que começa a fazer isso, elas desencantam. Veja o seu trabalho, você já está há alguns anos fazendo isso. Muitos já começaram, pode ter certeza, mas param. Só que no momento que você escreve e se compromete com aquilo, era igual o meu projeto de ter 1 milhão aos 30 anos. Exatamente. Entendeu? E aí,
por que eu acho que é tão legal isso? E como é que nasceu? Um amigo me procurou lá na minha casa e ele falou assim, Fernando, eu preciso aprender a investir, cara. Minha família aconteceu isso, eu conheço a tua história, é parecida e não sei o quê, e eu gostaria que tu me ensinasse. Eu falei, meu amigo, vem aqui em casa, a gente vai tomar um vinho aqui, vamos passar a noite inteira conversando sobre investimentos. Que legal. Aí eu peguei um papel e uma caneta. O que o Fernando gostaria de ter aprendido lá no começo? Comecei a escrever. Cara, deu 3 folhas assim, ó, só de tópicos. Ele chegou, começamos a conversar e tal. Eu vou te ensinar a investir. Eu vi, meu Deus, um encontro não é suficiente. Vem mais vezes e tal. Aí eu falei, olha, isso aqui pode ser um produto, né? Eu posso começar a oferecer isso para as pessoas, para meus amigos. Exatamente, uma mentoria. Aí eu criei a mentoria de investimentos do zero à prática. E olha que interessante. Quando eu saí da advocacia, eu tinha um outro empreendimento que eu era sócio, né? Junto com outras pessoas, e lá dentro era como se fosse um coworking, um ambiente da saúde. Eu tinha um escritório no ambiente da saúde, nada a ver, mas recebia as pessoas lá. E o meu segundo cliente foi um médico, segundo aluno, para ensinar sobre mentoria. Legal. Só que, Alan, qual foi o problema? Aí ele, tá, tudo bem, Fernando, eu quero aprender a investir, não aguento mais não ver para onde é que vai o meu dinheiro e tal, eu quero ver ele render. E aí, quando esse cara sentou na minha frente e falou assim, eu quero investir, eu falei, tudo bem, quanto doutor tem então para a gente começar a investir, fazer o planejamento e tal? Como assim, não tenho nada? Eu, como não tem nada? Já não trabalho há tanto tempo? Não. Eu falei assim, tá, mas para onde vai teu dinheiro? Eu não sei. Aí, quando a gente foi fazer o levantamento, então faz o seguinte, vou pegar um papel e uma caneta aqui, tabelinha do Excel, vamos ver, pega, extrata as tuas contas agora, eu quero ver para onde é que está indo esse dinheiro. Alan, ele ganhava 35 mil reais por mês e gastava 36, 37. Nossa Senhora. E aí me veio uma segunda chave. Meu Deus. Por que, Alan? No Brasil, nós não somos ensinados a ter educação financeira. Se você aprendeu, provavelmente foi ou por conta própria, e pesquisas dizem que 60% das pessoas no Brasil aprendem por conta própria, ou aprendeu com os pais, e como o Brasil não tem cultura de educação financeira, você aprendeu algo que não tem uma metodologia. Você não aprendeu, aí não é que nem na escola que matemática que é 1 mais 1 igual a 2. Exato. Você aprendeu, enfim, que talvez você tenha que ter terrenos, ou você tem que ganhar tudo que gasta, ou não aprendeu, né? Que é o pior ainda. Quando eu entendi que o meu aluno, ele vai chegar para mim cru, e ele acha que ele tem que saber investir, na verdade o que ele precisa? Arrumar a casa primeiro. Que eu chamo que é a parte de educação financeira. Olhar para dentro. Olhar para dentro, é fazer a sua gestão financeira, e o seu planejamento financeiro. Sabe esse negócio de escrever, ter a meta, o painel de sonhos, etc? Isso aqui é onde é que você quer estar daqui a 10, 20, 30 anos. E aí, por que eu não ensinei isso no início? Porque eu achava que todo mundo tinha isso, entende? Mas qual que é o ponto? Eu fui alguém que viu meus pais, minha família ter condições financeiras, e do dia para a noite não ter mais nada. Então eu tive que aprender ao que fazer para não ter o mesmo destino. Então já tinha muito claro onde é que eu quero estar daqui a 10, 20, 30 anos. Eu tenho isso muito claro. Entendeu? E quanto mais eu escrevo, mais eu me aproximo, porque toda decisão que eu vou tomando me deixa mais próximo. Claro. Só que a gente vai vendo os vícios. Só se vive uma vez, para que controlar? Eu ganho bem, posso gastar bem. Só que o pessoal esquece que daqui a 30 anos, 40, eles vão parar de trabalhar. Exato. E aí? E a expectativa de vida também está diferente, né? Exatamente. Então a gente vê, por exemplo, eu estou com 43 anos, minha expectativa vai aí mais 30 anos de vida. Então o que eu vou fazer com esses 30 anos que ainda eu tenho pela frente? E aí vem o pontual. Educação financeira para chegar bem, com saúde e desfrutando do mínimo, uma viagem, um restaurante, um passeio com a nega velha, um negócio para os filhos, enfim. Né? Então tem toda essa coisa que a gente precisa muito ter atenção quando o assunto é educação financeira. Fernando, a gente vai para o segundo bloco, tá? Primeiro bloco sensacional. E aí eu quero saber, conhecer um pouco mais da tua empresa, né? Conhecer um pouco mais do campo que você está atuando hoje. Vamos deixar algumas dicas aí para quem está assistindo a gente sobre investimentos, né? Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos com um assunto importantíssimo, educação financeira. Pessoal, voltando do comercial do nosso patrocinador, agora continuando o papo aqui com o Fernando.
Fernando, e quando foi que você começou a sua empresa de investimentos? Eu digo que ela começou no momento que eu fui tomar um vinho com um amigo meu e falar sobre investimentos. Lá não foi plantada a semente, né? Tudo acontece com um bom vinho, né? O vinho ele ajuda a solucionar muitas coisas e criar coisas novas também. E aí fiz um vídeo no Instagram, mesmo contrariado. Eu não gostava de aparecer em rede social. Também não gosto. Sou um cara que eu tinha pavor de pegar, até brincava com os outros, blogueiro, não sei o quê. Mas aí um amigo meu falou o seguinte: Fernando, tem muita gente pior do que você fazendo e se dando bem. Por que você não vai fazer? Eu falei, cara, é isso aí, eu vou começar a fazer e pronto. Aí hoje está familiarizado. Estou mais familiarizado, né? Já gravei um curso em São Paulo, tem algumas mentorias, e aí que vem de onde que nasceu, né? No outro bloco eu comentei que eu vi que as pessoas precisavam de educação financeira. Eu tenho uma frase que é: quem se ajuda cresce junto, claro, sabe? E a outra que é: faça o seu dinheiro trabalhar para você. Como é que eu vou levar essa mensagem à frente se eu não tiver me desenvolvendo nisso? Aliás, tá na xícara que eu ganhei. Tá vendo aqui, ó? Sensacional essa frase. Parabéns, cara. Obrigado. Isso aí realmente para as pessoas olharem, tô tomando café, pensando em gastar uma grana que eu não posso. Ela lê ali. Eu tenho uma outra xícara que era para investidores. Porra, tu sabe onde eu tenho? Na capa do meu celular, eu tenho lá: cuide da saúde, faça exercícios e guarde o seu dinheiro, cara. É isso mesmo. Peguei o celular e já vejo. Precisa. Na minha porta da minha geladeira em casa eu tenho lá minhas metas pessoais. Olha aqui, ó, também tem uma série de outras coisas que vão motivando a gente durante o dia. E ajuda, parece besteira. Nada, mas é aquilo, fundamental, cara. Exatamente. Lá no seu inconsciente. O tal do mindset, dá uma mesmo. virada na forma de pensar. E não é papo de coach, esse negócio aí realmente funciona. Pô, tá louco. A outra xícara que eu tenho compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Que é uma frase do Warren Buffett. Cara, essa é boa. Essa é para investidor. Por quê? Quando o mercado está derretendo, o que é que você tem que realmente ter coragem para comprar se tiver fundamentos? Sim, claro. E aí quando está todo mundo eufórico, você tem que ir contra a manada e vender, né? Realizar o seu lucro. Então eu gosto de ter aquela frase do lado do meu computador para sempre olhar para ela. Enfim, aí eu percebi que, poxa, eu tenho um negócio, foi validado. Eventualmente um aluno meu começou a indicar para outras pessoas. Em 2020 não se falava disso no meio da pandemia. Impressionante. Em Blumenau faltava esse tipo de discernimento nas pessoas e até pessoas de confiança para você aprender sobre investimento. Sim. E então o que eu senti? As pessoas não precisariam mais ir para São Paulo, igual aquele insight que eu tive na Palestra do Negro. Elas poderiam vir para cá, né? Claro. Poderiam se aprender educação financeira conosco. E aí hoje, quem que assessora as pessoas? Gerente de banco, agente autônomo de corretoras de investimento, enfim, casas de investimento, né? Então falta alguém que que seja idôneo, né? Não tem assim lado A ou lado B. Eu não sou do banco X ou banco Y, corretora A ou corretora B. Eu tô aqui para te ensinar a fazer o teu dinheiro trabalhar para ti da melhor forma possível, sem viés. Então você não depende só, teu gerente deve ser um cara muito bom, etc e tal, você deve confiar nele, mas você tem que entender o que ele está fazendo. Sim. Entendeu? Com o seu dinheiro. E aí eu comecei a criar e me desenvolver nesse lado de levar a empresa de educação financeira para frente. Legal. Certo? E começou a crescer muito. A agenda começou a lotar nesse sentido. Eu operava de manhã, à tarde atendia as pessoas, ou vice-versa, né? E aí com o tempo foi crescendo cada vez mais alunos. Atendi já em 10 países diferentes, online. Legal. Né? Criei turmas coletivas de investimentos simples, do zero à prática mesmo. Para quem não sabe nada, pegar a pessoa pela mão, ensinar desde gestão financeira, planejamento, legal, como ela vai fazer para chegar até lá, e aí depois investir, né? Aprender a investir o seu dinheiro. Nesse meio do caminho, as pessoas começaram a me procurar, sabe que a gente não tem como investir contigo, não tem como investir contigo? E eu não poderia, porque eu não tenho a certificação. Aí veio a ideia da empresa. Aí veio a ideia, a empresa educacional eu criei e criei um clube de investimentos pelo BTG Pactual, pela plataforma do BTG Pactual. Então hoje tem a parte do clube, onde a gente faz a gestão da minha carteira de investimentos e mais de outros clientes. E tem a empresa educacional. Então na nossa empresa educacional a gente tem mentorias do zero à prática, mentoria de derivativos, que é um pouco mais avançado. Então o aluno fica comigo e ele, agora eu quero aprender derivativos. Como é que eu faço? Sim. Vem para cá. E também cursos coletivos. Então, hoje dou palestra,
faço assessoria individual, Show. acompanho carteira de clientes, tudo por esse lado aí. A gente tem aqui no estúdio, pessoal, 3 gatinhas que tem tudo a ver com o nosso tema. Nós temos a pérola, a esmeralda e a diamante. E a diamante, né, diamante? Resolveu gemer agora, né? Tá revoltado. Tá revoltada ali, ó. E qual é a grande sacada do teu trabalho hoje, cara? Principalmente dando mentoria para as pessoas. Eu acho que tem várias, né? A primeira eu acabei de comentar, que é a sacada profissional, vamos dizer assim. As pessoas precisam aprender o que está sendo feito com o dinheiro delas. Claro. Então, eu já tenho um pouco de dinheiro e está aplicado. E simplesmente o estar aplicado, a pessoa acha que está tudo bem. Quando eu mostro que a inflação dos últimos 12 meses está acima de 12% e o dinheiro na poupança está rendendo 6% ao ano, eu mostro que ela tem um ganho real negativo, ou seja, menos 6% de rentabilidade, ela, eu preciso aprender a fazer esse dinheiro trabalhar. Claro. Porque se você não ganha da inflação, você está perdendo dinheiro. E aí aquela lógica de fazer o dinheiro trabalhar para você, dos ativos, de crescer patrimônio, ela não acontece. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, além de aprender o básico dos investimentos, né, é não ter viés. Ou seja, será que eu estou colocando meu dinheiro na instituição A, mas ele está indo para o melhor lugar? Ou será que aquela profissional que trabalha comigo só quer ganhar uma boa comissão de me indicar bons investimentos? Entendi. Então ter alguém idôneo vale muito a pena. E depois vem toda a parte social do negócio. Por quê? Pô, já recebi, na advocacia eu nunca tinha recebido um presente de um cliente. Eu já recebi vários presentes. Vinho, uísque, abraço, sabe? Você sentir que a pessoa... Você fez... Mensagem via WhatsApp agradecendo. Muito feedback. Então, quando você se sente importante para alguém, sabe? Que você conseguiu tocar ou virar uma chavezinha ali na vida daquela pessoa, cara, você se realiza, você cresce junto. Claro. Entende? E isso eu falo com a maior sinceridade. Então, vem falar comigo no Instagram, eu respondo, tento ajudar. Aproveitando, já vamos deixar aí o teu Instagram. Pessoal, a gente está conversando com o Fernando, ele que é investidor, tem uma empresa aqui na região de Blumenau, trabalha com mentorias, então da mentoria ele pode trabalhar de forma online, já atendeu mais de 8 países, é isso? 10 países diferentes. 10 países diferentes, então para você que está aí acompanhando a gente, já segue o Fernando no Instagram, qual é? É Fernando Gofferger. Ou, para ficar mais fácil, Fernando Investimentos, separado, vai achar mais fácil. Show de bola. Então procura aí, já segue o Fernando para ter essas experiências todas e essas práticas todas que ele traz aí, coloca à disposição da comunidade. Fernando, vamos aproveitar agora e deixar aí, para quem está assistindo a gente, umas dicas de investimento, né, cara? Perfeito. Bom, vamos lá. O primeiro passo é, se você tem dinheiro na poupança, saiba que você está perdendo 6% no ano. Como assim, Fernando? A inflação, que é o IPCA, Índice de Preço Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, acumulou nos últimos 12 meses 12,13%, 16%, se eu não me engano. Ou seja, o seu patrimônio deteriorou 12%. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho uma aula de macroeconomia na minha mentoria. Eu falo assim, quem ganha um salário mínimo, quem ganhava em 2020 ou 2021, compra a mesma coisa em 2022? Não. Com certeza não. Não é porque seu poder de compra vai diminuindo, ou seja, as coisas ficam mais caras. Exato. Para você não perder dinheiro, seu dinheiro tem que valorizar na mesma medida que as coisas vão ficando caras. Sim. Então isso é o poder da inflação, né? A poupança, ela rende quando a Selic, que é a nossa taxa de juros, está acima de 8,5%, que é o caso, a nossa taxa de juros está em 12,75%. A poupança rende 0,5% ao mês mais a TR, que é zero, ou seja, 6% ao ano. Em resumo, você tem dinheiro na poupança, você ganha 6%, a inflação está em 12%, ou seja, deteriora teu patrimônio em 12%, você vai ficar com uma rentabilidade de menos 6%. Qual seria a solução? Procurar um investimento como um CDB, Certificado de Depósito Bancário, um RDC na cooperativa, onde você ganha 100% do CDI, que é uma taxa. Esse CDI acompanha a nossa taxa de juros chamada Selic, ele vai estar te dando então a Selic, que é 12,75%. Show. É um pouquinho menos, 12,65%, mas você vai ganhar o dobro da poupança, claro, com a mesma segurança. Claro. Porque vai ser garantido
pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu quero investir, eu consigo fazer esse investimento via aplicativos, como por exemplo, aplicativos dos próprios bancos, das próprias agências? Dá para fazer essa transferência? Consegue, olha só. Eu fui dar uma palestra, depois fiz um curso numa empresa chamada Encap, em Benedito Novo, e foi unânime. Naquela cidade, eles não tinham informação financeira, a não ser a cooperativa, e todos falaram o seguinte: poxa, eu abri lá a conta na XP, no BTG ou no meu próprio banco, mas na hora de investir eu bloqueei, não sabia o que fazer. Sim. Porque você vai se deparar com centenas de siglas e a própria corretora vai te levar para um lado ou para o outro e você não sabe nem por onde começar. Pois é, isso é difícil. Então eu digo o seguinte: abra uma conta, mas não invista sem saber o mínimo. E você não precisa fazer uma mentoria se você não tem tempo ou interesse. Mas tem vídeos no YouTube hoje que você pode pesquisar. Exato, eu ia dar essa dica. Então, assim, nós estamos num dos melhores momentos do país, das últimas 3 décadas, 2 décadas, para investir em renda fixa. Renda fixa você sabe quanto vai ganhar, basicamente assim, né? É garantido muitas vezes, dependendo do seu título, e seguro. Sim. Certo? E por que está tão bom? Porque a taxa de juros do país está muito alta. A última vez foi na Dilma. Governo Dilma, a juros chegou a 14,25. Então, os teus rendimentos acompanham essa taxa de juros. Então, neste momento, você pode investir o teu capital, não correr riscos, basta entender um pouco mais sobre renda fixa. Exato. Entende? Fernando, não tenho interesse, tempo, mas gostaria de investir meu dinheiro. Aí você vai ter que terceirizar. Vai buscar o seu gerente de banco de confiança. Sim. E vai pedir uma rentabilidade que garanta pelo menos a inflação. Sim. Mas eu sempre digo, nós não tivemos a cultura dentro de casa de aprender sobre educação financeira. Então, às vezes, para as pessoas não parece ser importante. Mas é muito importante você ter uma base de educação financeira. Sim. E quanto mais você estudar sobre isso, mais você vai entender que você está deixando de ganhar dinheiro. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: você não trabalha 40 horas por semana, 45, 35 para ganhar dinheiro? Afinal dos contas, é para isso que a gente trabalha. Exatamente. Eu sou realizado, tá, mas sem hipocrisia. A gente tem que ganhar dinheiro, senão não paga as contas. Claro. Por que você não vai trabalhar 1 hora por semana, para aprender a fazer o teu dinheiro trabalhar para ti? E vai chegar um momento, Alain, onde, tá, tô ganhando, tô guardando um pouquinho, beleza. Pô, mas tu trabalhou 40 horas para guardar esse pouquinho. E se tu conseguir fazer esse pouquinho começar a se multiplicar? O que a gente chama que é os juros compostos, a bola de neve. Ela vai descendo a montanha e vai começar a crescer. Vai chegar um momento que tu está ganhando o quê aqui? Horas de trabalho. Teu dinheiro não é hora de trabalho? Está ganhando hora de trabalho. Então você aprender, tirar 1 hora da tua semana, 4 horas por mês, o mínimo, e começar a ver essa mágica acontecer, vai te dar hora de trabalho, vai te dar qualidade de vida, vai te dar momentos com a tua família. Isto é a famosa renda recorrente? A gente chama isso de juros compostos. Sim. Né? Fazer o teu dinheiro, você investe, ganha um pouco de juros, reinveste esses juros, opa, o montante cresceu. Claro. Ganha mais juros, reinveste, vai fazer crescer cada vez mais. E uma dica importante para quem está assistindo a gente, pessoal, a gente está conversando com o Fernando, ele que é do setor de investimentos, tem uma empresa em Blumenau, mas também atua aí nas redes sociais, enfim, da mentoria. Tem um time financeiro para investir? Eu tenho R$500, eu tenho R$1.000. Legal. Como é que a gente começa? Ótima pergunta. Eu comecei com R$1.000, se não me engano. Juntei dinheiro e comecei a investir. Eu sempre digo, primeira coisa que você tem que investir não é em aplicativo, em aplicações, é em conhecimento. Claro. Tá? Primeira coisa, compra um livro, investe teu tempo vendo aulas de YouTube. Mas, para não fugir da tua pergunta, é o seguinte, não tem preço. Não tem preço. Ou seja, você pode comprar uma ação com R$1, uma ação da Oi, por exemplo, Oi BR. Você pode comprar um título Tesouro com R$36, 35. Você pode botar R$10 num CDB. Ou seja, não tem valor mínimo. Esse negócio de investimento é para rico, entendi. Isso aí não existe. Legal. Tá? Legal. Eu digo o seguinte, se você quer se tornar rico, você tem que aprender a investir. Exatamente. Quando eu fui dar a palestra lá em Curitiba, eu falei para as crianças lá, para os jovens, falei, quem aqui quer ser rico? Todo mundo levantou a mão. Claro. Quem aqui está estudando e trabalhando para isso? Ninguém levantou a mão. Olha aí. Não adianta querer, né? Você tem que fazer acontecer. Ô Fernando, e outra coisa que é importante, hoje tem muitas empresas que trabalham com
como financeiras, né? Como empresas que te ajudam, enfim. Certo. Quais são as maiores hoje no país? Depende, tem vários níveis, né? Vamos falar das maiores instituições financeiras corretoras. Tá. Nós temos a corretora XP, Legal. que hoje é a maior do país, do lado BTG Pactual, e ambas são bancos. Então Sim. os bancos vêm na mesma esteira. Aí o maior banco, Itaú, Bradesco, Sim. Banco do Brasil, Santander, exatamente. Então todas essas instituições vão te dar plataformas para você investir. Vai depender do seu perfil. Show. E dá para investir, por exemplo, como nós temos aqui muito forte no sul do Brasil, que são as cooperativas. As cooperativas, exato. Você pode, a cooperativa, ela vai lhe dar opções de renda fixa. Se eu não me engano, poucas cooperativas dão opções de renda variável. Legal. Mas que já está muito bom. Então você tem que procurar o seu gerente ou o seu assessor e pedir para investir o seu dinheiro em renda fixa em algo que você esteja ganhando mais do que a inflação. Claro. Isso já é uma dica, já é mais fácil a comunicação. Uma outra informação importante para quem está assistindo a gente, uma pessoa de baixa renda, um assalariado, Perfeito. pode investir? Pode e deve investir. Né? Quando eu comecei a investir, antes, lá atrás, eu tinha baixa renda, né? Então eu comecei a guardar dinheiro com 2 estágios, pagando a faculdade, me sobrava R$50 no mês. Sim. Os R$50 eram investidos. Legal. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, não é quanto, é a disciplina. Exatamente. É como e quando. Quando você não investe 50 que sobra, você não vai investir 1.000 que sobra, você não vai investir 10.000 que sobra. Exatamente, é o hábito. Porque você vai pegar esse dinheiro e vai gastar. Então, sabe aquele médico que eu comentei lá atrás? Foi a mesma coisa, sobrava dinheiro, eu vou comprar um iPhone, eu vou fazer uma viagem, porque dá a sensação de que tem. Então, se você tira aquilo da tua conta e bota para trabalhar para ti, você não vê mais ele, mas vê ele se multiplicando. Claro. Não adianta, não é quanto você ganha, é o que você faz com o seu dinheiro. Exatamente. Eu digo que eu tenho a técnica das caixas d'água. Como é que ela funciona? Tem uma dica para quem está em casa. Já viram aquele desenho, aquela imagem de várias caixas d'água? Um cano de água dizendo qual vai encher primeiro? Sim. Eu uso essa técnica para ensinar educação financeira. Que é basicamente a primeira caixa d'água que enche, a A, é a sua receita. Quanto você ganha por mês? Sim. Quando você encheu ela, significa que entrou tudo no mês. Embaixo tem 2 canos. Um vai para a direita e um vai para a esquerda. O cano, a caixa d'água B, que está logo embaixo, deve ser a mais importante que você tem que encher primeiro, chamada reserva de emergência. Sim. Então, antes de investir o teu dinheiro, você tem que ter uma reserva para, caso aconteça algum imprevisto na sua vida, Carro, você ter onde medicamento, enfim, consulta médica. Exatamente. E acontece, as pessoas não têm esse dinheiro, aí elas fazem empréstimo. Acabei de usar. Exatamente. Então, assim, o que é a reserva de emergência? 3 a 6 meses do seu custo de vida. As pessoas falam 12 meses, mas, sabe, para quem não consegue guardar um mês, falar em 12 é impossível. Então, tem que trazer uma meta próxima. Exatamente. 3 meses. Quanto é que você gasta por mês? Eu ganho 2 e gasto 1.500, eu gasto tudo. Poxa, então gasta tudo, começa a gastar um pouco menos, guarda R$50 por mês, R$100. Exatamente. E vai enchendo essa caixa d'água. Exato. Quando ela estiver cheia, a água vai escorrer daqui e vai cair para a principal caixa da sua vida. Caixa d'água dos investimentos. Aqui você não vai tirar o dinheiro. Entendeu? Você vai tirar da reserva. Usou aqui, recompleta. Claro. Mas o que cair aqui tem que estar trabalhando. Por quê? A bola de neve só cresce com o tempo. Quando você entende que todo grande investidor faz isso, é o manual dele, regar as caixas da direita, você entende que você vai ser próspero. Mas tem um timing para isso. Quanto mais você economizar e investir, quanto melhor você investir, mais rápido vai encher essa caixa d'água. Claro. E do lado esquerdo, tem o que eu chamo que são os objetivos. Você tem que viver, você trabalha para isso, você trabalha para viver, para se pagar. Só que tem que ser algo calculado. Então eu tenho tabelas que eu dou para os meus alunos para fazer esse planejamento financeiro. E aqui é o seguinte, quanto eu vou gastar no curto, médio e longo prazo para conquistar os meus objetivos? Sim. Então, dentro do seu orçamento, eu sei que no Brasil é dificílimo fazer isso, mas é possível. Quanto que eu vou colocar para cá, para curtir a vida, para aproveitar, para comprar, conquistar, que foge o meu orçamento inicial? Quanto eu vou ter que ter de reserva de emergência? E quanto eu vou ter que ter de investimento, mensalmente? Para Rico, Pai Pobre, ele tem uma frase que é: se pague
primeiro. Primeiro, O exato. que é se pagar primeiro? Tirar o dinheiro que entrou, tá, quanto que eu vou aportar por mês? 10% do que eu ganho? Automaticamente vai para lá. Se não tem a reserva, primeiro você enche a reserva. Claro. Depois vai para os investimentos. Fechou. Fernando, sensacional o papo, cara. Gostou? Muito bom. Eu vou te convidar para voltar no segundo semestre para trazer mais novidades a respeito do mercado financeiro. Para você que ficou aí até agora assistindo a gente, muito obrigado. Você vai ficar agora com a mensagem final do nosso convidado, o Fernando. Fica à vontade, deixa uma mensagem aos teus clientes, às pessoas que te acompanham. Perfeito. O que eu mais escuto dos meus alunos depois que eles fazem a mentoria comigo, Fernando, eu gostaria de ter começado antes. Isso é muito impactante. Então, eu digo para vocês, não tem idade, eu já tive aluno de 70 anos, eu já tive aluno de 15 anos. Então, se por acaso você percebeu que você tem ou não teve educação financeira, comece o quanto antes, para depois chegar aqui e não ver que é tarde demais. Exato. Tá bom? Então faça, com licença, o seu dinheiro trabalhar para você e ganhe qualidade de vida e horas de vida em cima disso. É isso, dessa maneira, com essa frase maravilhosa, a gente fecha aqui o papo. Fernando, Muito sensacional, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer te conhecer, levando informação e informação importante, como vocês sabem, contamos histórias reais e inspiradoras, e hoje vocês tiveram aqui no estúdio o Fernando, ele que é do mercado financeiro, muito obrigado. Segundo semestre ele está de volta com a gente para comentar ainda mais sobre isso, de repente preparar um tema específico para a gente dar um foco nessas questões tão importantes, que é a grana que a gente tem e o que a gente pode guardar, enfim, viver melhor. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Um abraço ao Carlos, ao Eduardo, lá da Lumine Contabilidade, que nos indicaram aqui o Fernando. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Voltamos na semana que vem. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau.